Aquela conversa difícil que você adia há meses. O exame médico marcado que te tira o sono. A decisão de mudar de carreira, ou de finalmente dar um passo importante que pode transformar seu futuro. O telefonema que você não retorna, a verdade que você não diz, a iniciativa que você nunca toma. Todas essas situações têm um denominador comum: o medo. Uma sensação avassaladora que nos paralisa, nos faz hesitar e nos prende em um ciclo de inação. E, para muitos, essa é a antítese do que se esperaria de alguém que busca sabedoria estoica. Há um equívoco popular, e bastante disseminado, de que os estoicos seriam imunes ao medo, que sua virtude os tornaria seres impassíveis, desprovidos de emoções. Que a serenidade estoica seria uma espécie de anestesia para a alma. Mas isso está longe da verdade. Os filósofos estoicos não pregavam a ausência de sentimentos, mas sim a capacidade de agir com razão e virtude, apesar deles. Eles compreendiam profundamente a natureza humana e sabiam que o medo é uma força poderosa, inata à nossa experiência. A virtude, para eles, não era uma barreira que impedia o medo de surgir, mas sim uma bússola que nos guiava através dele. Para os estoicos, o medo devia ser temido não pela ameaça que ele anuncia, mas pelas desgraças que ele cria. As coisas que de fato tememos, o fracasso, a rejeição, o desconhecido, muitas vezes empalidecem em comparação com o dano que causamos a nós mesmos e aos outros. Quando nos desdobramos para evitá-las. Pense naqueles esforços hercúleos que você faz para não confrontar um problema. A energia que gasta em justificar a própria inércia. Uma situação difícil não pode ser resolvida com o terror que o medo instaura. Ele só complica mais as coisas, turva nosso julgamento e nos afasta da clareza. E é exatamente por isso que devemos resistir a ele e rejeitá-lo, não como um sentimento a ser negado, mas como um impulsionador de inação que deve ser superado. Se desejamos, de fato, mudar qualquer situação. Marco Aurélio, em suas reflexões, frequentemente aludia à necessidade de proteger nossa fortaleza interior dos ataques do medo e da ansiedade. Uma fortaleza que é nossa razão e nossa capacidade de julgar e agir. Essa resistência ao medo não é uma desculpa para a volubilidade ou a hesitação incessante. Não se trata de uma permissão para flutuar entre decisões, sempre buscando uma opção melhor ou um caminho mais fácil. A filosofia estoica nos adverte contra a tentação de ceder continuamente à noção de mas este parece ainda melhor. Uma armadilha que nos mantém num estado de paralisia, incapazes de nos comprometer. Pelo contrário, é preciso coragem, uma coragem real e ponderada, para decidir fazer coisas de maneiras diferentes, para efetuar uma mudança significativa. E junto com essa coragem, é essencial a disciplina e a consciência para reconhecer e superar essa incessante busca por algo que, talvez, nem exista. Mas é crucial distinguirmos coragem da temeridade. Coragem não é ausência de medo, tampouco é ausência de juízo. Agir sem considerar as consequências, sem pesar os fatos, sem ouvir a razão, não é virtude. É o vício do outro lado do espectro, a imprudência. Os estoicos não nos encorajavam a pular de um penhasco sem antes investigar se havia água no fundo e se o salto era, de fato, necessário. A coragem estoica é temperada pela sabedoria, pela justiça e pela temperança. Ela nos chama a agir com discernimento, a dar o passo necessário após uma análise cuidadosa. E não há nos lançarmos cegamente em qualquer direção movidos por um impulso insensato. Marco Aurélio, em uma de suas observações, nos instigava a perguntar: que necessidade há de medo desconfiado, uma vez que está em seu poder investigar o que deve ser feito? Essa é a essência do processo estoico diante do medo. Primeiro, a investigação. Dedique tempo para entender a situação, para coletar informações, para discernir o que está sob seu controle e o que não está. É como se você estivesse diante de uma encruzilhada de vida, uma oferta de emprego em outra cidade que parece promissora, mas te afasta de sua família. A necessidade de ter uma conversa franca com um ente querido sobre um comportamento que te magoa. A decisão de finalmente procurar ajuda para um problema de saúde. Em todos esses cenários, o medo é um companheiro constante. Mas a primeira etapa é a clareza, a análise. E se, após essa investigação, você vê com clareza o caminho a seguir, Marco Aurélio nos aconselha, vá por este caminho contente, sem voltar atrás. Uma vez que a razão te aponta a direção, a hesitação se torna uma traição à sua própria sabedoria. Esse é o momento de dar o passo, de assumir a decisão com convicção. Você pode ter pesquisado o mercado, conversado com pessoas da área, feito simulações financeiras.
e percebeu que a mudança de emprego é a melhor estratégia para seu crescimento e bem-estar. A coragem, então, é a decisão de entregar o pedido de demissão, de iniciar o processo de mudança. Apesar do nó no estômago e da incerteza sobre o futuro, você agiu com base na razão. Mas e se a clareza não vier? Se não vê com clareza, continua Marco Aurélio, pare e procure os melhores conselheiros. Os estoicos não viam o pedido de ajuda como um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Diante da incerteza, consultar aqueles que têm mais experiência, que podem oferecer uma perspectiva diferente, é um ato de prudência. Pode ser um mentor, um amigo sábio, um profissional qualificado. Em vez de se torturar sozinho com a indecisão, busque o diálogo. Isso não é postergar a decisão por medo, mas sim aprimorar o julgamento antes de agir. É usar a razão de forma colaborativa, fortalecendo sua fortaleza interior com a sabedoria alheia. E então, o que fazer quando obstáculos surgem, como inevitavelmente acontecerá? Mas se qualquer outra coisa se opuser a você, continue de acordo com seus poderes com a devida consideração, mantendo o que parece ser justo. Aqui reside a resiliência estoica. A coragem não é apenas dar o primeiro passo, mas também persistir quando o terreno fica acidentado. É a força de continuar com o tratamento médico mesmo quando os efeitos colaterais são difíceis. De manter a conversa difícil mesmo quando a outra pessoa reage mal. De persistir na nova carreira mesmo quando os desafios iniciais parecem intransponíveis. A chave é agir com a devida consideração, sempre calibrando suas ações com a razão e a justiça. E usando seus próprios poderes, ou seja, aquilo que está sob seu controle. O conselho de Marco Aurélio é claro, pois é melhor alcançar este objeto, e se você falhar, que o seu fracasso seja em tentar isso. Isso é fundamental. A virtude não está garantida no sucesso da empreitada, mas na retidão da intenção e na coragem da ação. O desfecho não está totalmente em suas mãos. Você pode se esforçar, tomar as melhores decisões. Mas o resultado final pode ser afetado por fatores externos, por aquilo que os estoicos chamavam de indiferentes. O que importa é que você deu o passo, que você agiu virtuosamente, com coragem, apesar do medo. Não se torture com o "e se", mas celebre o "eu tentei". Epicteto, por sua vez, nos oferecia uma perspectiva prática sobre a coragem diante do julgamento alheio. Ele ensinava que, quando você decide agir a partir de um julgamento claro de que algo deve ser feito, não evite ser visto fazendo isso, mesmo que o mundo não entenda suas ações. Quantas vezes nos abstemos de fazer o que consideramos certo por medo da crítica, do julgamento, da desaprovação social? Medo de não sermos compreendidos pelos nossos colegas ao tomar uma decisão impopular no trabalho. Medo de sermos julgados pela família ao seguir um caminho de vida menos convencional. Epicteto questionava essa preocupação. Se você não estiver agindo corretamente, evite a ação em si. E se estiver, por que temer aqueles que injustamente o censuram? Essa é a grande distinção estoica entre o que está em nosso poder e o que não está. Nossas ações e nossos julgamentos estão em nosso poder. A opinião dos outros, o desfecho das situações, não estão. A coragem, portanto, é a decisão de alinhar suas ações com seu julgamento mais elevado, com sua razão, independentemente do aplauso ou da condenação externa. Se você fez a investigação, buscou conselho, agiu com consideração e justiça, então sua ação é virtuosa. E uma ação virtuosa não precisa da validação alheia. Ela se sustenta por si mesma. Em suma, a coragem não é um sentimento que magicamente surge, uma brisa inspiradora que sopra e leva o medo embora. Não. A coragem é uma decisão tomada. É a firme resolução de dar o passo, de agir, de persistir, com o sentimento presente. É reconhecer o nó no estômago, o suor frio nas mãos, a voz trêmula, e, ainda assim, falar. É sentir a insegurança do desconhecido e, ainda assim, avançar. Aquele que segue a razão em todas as coisas, Marco Aurélio nos garante, é ao mesmo tempo tranquilo e vigoroso, e também alegre e cordial. A verdadeira fortaleza interior é construída não pela ausência de medo, mas pela capacidade de encará-lo com a virtude da coragem. A coragem, portanto, não é a ausência de medo, mas a ação informada e virtuosa que empreendemos apesar dele. É a decisão de confrontar a realidade, de dar o passo necessário, de viver de acordo com a razão, sabendo que muitos resultados não estão sob nosso controle, mas que a qualidade de nossa intenção e de nossos esforços, sim. Se essas ideias ressoam em você,
Inscreva-se e siga nessa jornada comigo.